Tribuna na TV. Oferecimento Relojoaria e Ótica Jane. Nitidez no seu olhar. No bairro São Vicente, em Itajaí. E Senac. Cursos técnicos do Senac. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando pela MCA TV, canal 6 da Via Cabo, e a você que nos acompanha pela internet, tvmca.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. 3046-6406, nosso telefone da nossa recepção. Se você quiser mandar um recado, o espaço está aberto. O e-mail é tribunanatv@tvmca.com.br. O nosso Facebook, a gente fica online aqui durante todo o programa, é Tribuna na TV. E também tem o site da nossa emissora, tvmca.com.br. No site você tem todas as informações sobre os programas da nossa emissora, você consegue acompanhar a nossa programação ao vivo e também vídeos, enfim, matérias que já foram reproduzidas aqui pelos nossos programas, além de notícias atualizadas diariamente pelo nosso departamento de jornalismo. Boa tarde a você que está em casa nos acompanhando. Boa tarde, Antônio. Obrigado, Lacerda. Sejam bem-vindos ao nosso Tribuna aqui na TV MCA, pela internet ou pela Via Cabo TV. Hoje eu me deparei com uma cena que há muito tempo eu não recordo de ter presenciado. Muito cruel o SAMU do Balneário Camboriú. Eu estava caminhando pela Avenida Atlântica, isso foi na altura da rua 1101, uma senhora estirada, literalmente o corpo esticado, no calçamento duro, com certeza. E quem estava prestando alguma atenção a esta senhora era um salva-vida. Ali nas proximidades tem um posto de salva-vida. E eu fui da rua 1101, quando eu me deparei com a cena, a mulher já estava no chão duro. A mulher já estava estirada no chão. Eu fui até a rua 2500 e retornei. O corpo da mulher continuava estendido no chão. Aí eu não me contive. O guarda-vida que estava ali, o salva-vida, dando atenção, sem equipamento médico, evidentemente, apenas o conhecimento básico que ele tem, tentando confortar essa pessoa. Disse, não chamaram ninguém até agora? Não ligaram para o SAMU? Não, nós ligamos para o SAMU, só que o SAMU não veio. Então liga para o socorrista. Liga para o bombeiro. Ele disse, nós já fizemos. Quando eu me retirei do local, coisa de 50 metros para frente, a viatura do Corpo de Bombeiros do Balneário Camboriú chegou para atender esta senhorinha. É aquilo que eu sempre falo, gostaria de dizer diferente. O SAMU foi uma feliz ideia, mas na prática ele não corresponde, salvo algumas exceções. Esta moça, você veja bem, da rua 1101 até a rua 2500 é um bocado de trecho. Fui, retornei e a mulher continuava estendida no chão duro, cruelmente colocada no chão. Do jeito que ela estava, do jeito que eu vi no retorno, ela estava na mesma posição. Nenhum confortozinho para a cabeça, coisa nenhuma. Já haviam chamado o SAMU, só que o SAMU não apareceu. Quem apareceu foi o Corpo de Bombeiros. Por isso que eu recomendo sempre, na dúvida, ligue para o Corpo de Bombeiros. Muito cruel, como diria aquele narrador esportivo do Rio de Janeiro, e eu tinha uma afeição muito grande por ele. Cruel, muito cruel, o SAMU. Olha, me permita fazer uma observação em cima desse comentário. Realmente é uma situação complicada, né? Você acompanhar uma senhora estendida no chão. Primeiro passo, né? Segundo algumas orientações, Antônio, o fato dela não estar ali com alguma coisa na cabeça, apoiando, etc., até porque você falou que tinha um profissional, um bombeiro salva-vidas próximo dela. É que normalmente a orientação inicial é que você não toque na vítima, procure deixar ela de uma maneira parada para que não haja nenhum comprometimento. Você não sabe, você não deve ter acompanhado, talvez, pelo menos você não, na tua narrativa, se for, pode me interromper e corrigir, você não falou qual foi o tipo de acidente que essa senhora trouxe. Não, estava desmaiada. Você viu ela desmaiada. Desmaiada. E partindo desse princípio, né, como isso aconteceu numa via pública, ela estava desmaiada, poderia ter batido com a cabeça ou coisa parecida, a providência correta era ligar para pelo menos pelo que a gente entende, é ligar para os bombeiros, nesse caso,
e não para o SAMU. Porque tem aquela história lembra que a gente já discutiu isso 500 mil vezes, o que é urgência, o que é emergência. Enfim, normalmente, talvez a prioridade deveria ter sido ligada para os bombeiros. Porque o SAMU, quando você liga para o SAMU, ele começa a fazer uma série de perguntas para você com relação à vítima. E nem sempre, no caso dessa que a pessoa está desacordada, você tem condições de dar as informações, até porque você está vivenciando um momento numa situação emergencial extrema em que você não tem nenhum tipo de informação. O SAMU deve ser acionado nessas situações, uma situação dentro de casa em que uma pessoa começa a passar mal. Já houve situações, não estou aqui defendendo o SAMU não, estou tentando achar o caminho da informação pelo que nós já conversamos. Evidentemente que muitas reclamações, e eu concordo com o Antônio, eu acho que deveriam ter reforçado mais os bombeiros, né, mas criaram o SAMU em todo o Brasil, fazer o quê? Mas o trabalho deles é diferenciado do trabalho do resgate do pessoal do bombeiro. Então, neste caso, uma situação de rua, o correto seria ter ligado para o bombeiro. Me surpreende o fato de ter um salva-vidas no local e não ter tomado nenhum tipo de providência, nenhum tipo de atitude, já que ele deveria ser uma pessoa preparada para isso. Isso é que me chama a atenção, e não a demora do SAMU no atendimento. E aparentemente, pelo que eu vi, tanto na ida quanto na volta, não havia sangue. A pessoa simplesmente ela estava apagada do mesmo jeito. Quando eu passei na ida, no retorno ela estava na mesma posição. Eu estou falando um confortozinho para a cabeça porque ela estava literalmente estendida. Ela estava de bermuda, camiseta. Dava a impressão que esta pessoa estava fazendo algum tipo de exercício físico, alguma caminhada. E ao lado tinha alguém que deveria, na minha opinião, e eu acho que tem, conhecimento, né? Um pouco de conhecimento nesse tipo de situação. Um salva-vida. E quando eu perguntei, chamar alguém já para atender essa senhora? Nós chamamos o SAMU, mas o SAMU não veio. Então chama o socorrista, foi o que eu argumentei, chama o bombeiro. Nós já fizemos isso. Coisa de 1 minutinho ou 2 depois, o corpo de bombeiro apareceu, né, para dar socorro a essa pessoa que estava literalmente estendida e passando mal, porque se na ida, quando eu passei por ali, a altura da rua 1101, que é uma transversal entre a Brasil e a Atlântica, na orla, ela já estava naquela posição. Eu fui até a rua 2600 e voltei. Essa pessoa continuava na mesma posição. Eu fico imaginando o seguinte, Lacerda, e amigos do programa. Se ela tivesse realmente passando mal, teria morrido, por falta de atendimento no centro do Balneário Camboriú. Pois é, situação complicada mesmo, né? Olha, você com certeza, evidentemente, já ouviu falar do bullying, não é verdade? Aquela violência psicológica que atormenta muitos adolescentes, crianças também, principalmente nas escolas. Agora tem outra forma, não sei se você conhece. Se você conhece, é o cyberbullying. Você já ouviu falar nisso? Pois é. É o mesmo tipo de violência, mas praticado através das redes sociais. Tem isso também. Você vai acompanhar agora uma reportagem do Caleb Moreno e com imagens do Rubens Nogas, uma palestra que uma escola de Itajaí está oferecendo, olha só que interessante, para orientar os alunos sobre este tema. Deveria sair dessa escola e para outras, inclusive. Vamos acompanhar. Roda aí. A mágica é um instrumento usado por este palestrante para atrair a atenção dos alunos e abordar um tema muito importante, o cyberbullying. O termo deriva do bullying e significa violência psicológica pela internet. O ato vem se tornando normal nas redes sociais. A gente pode multiplicar, a gente multiplica, sabe o que acontece? A gente acaba dando duas coisas, a gente pode dar para outras pessoas. Então dá para mais pessoas também, depende, a gente pode escolher, tá bom? Então a gente pode dar para uma ou para várias. Bom, a nossa meta na realidade é atingir o maior número de crianças possível, é realmente mudar essa história trágica hoje dessa agressão virtual. Né? A gente hoje vê casos e casos de crianças sofrendo com cyberbullying, crianças de suicídio, que é o extremo, né, de você não conseguir ajudar. E eu faço a minha parte, eu acho que essa palestra ela vem para ajudar, para conscientizar as crianças de maneiras de poder sair disso, de evitar, né, e também de não agredir mais. Né? De acordo com dados do IBGE, mais de 30% dos estudantes brasileiros já sofreram algum tipo de bullying ou cyberbullying. A maioria dos casos foram registrados em escolas particulares, o equivalente a 35%, e 29% em escolas públicas. Entre as capitais estão Brasília e Belo Horizonte, com os maiores índices. Entre os alunos, a atenção na hora das mágicas, ou melhor, da palestra, é surpreendente, ainda mais na faixa etária dos 9 aos 13 anos.
Durante a apresentação, Evandro explica como uma criança que sofre bullying ou cyberbullying reage ao ser agredida fisicamente e verbalmente. Normalmente é assim, normalmente a criança ela acaba se excluindo um pouco, ela acaba deixando de fazer certas atividades, ela acaba sendo um pouco mais agressiva em casa. Aí você já vai poder perceber essa mudança de comportamento e com isso você vai poder já analisar um pouco mais de perto, ficar atento a essas mudanças, porque às vezes são sutis. Nem toda criança reage de uma maneira específica, cada um reage de uma maneira. Mas essas pequenas mudanças sempre ocorrem e ficando atento nisso é onde que você vai conseguir mudar. Conscientizar é o caminho que essa escola abre para a conversação sobre o tema. Impor os limites do respeito e da compreensão através de métodos lúdicos é o principal fator que pode, e muito, reduzir os índices de casos no Brasil. Olha, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, o maior índice desse tipo de violência é nas escolas privadas, com mais de 35% de ocorrências que já foram registradas. Mas as escolas públicas também têm registrados registro de bullying também, viu? Em 2009, 25% das denúncias partiram de escolas municipais ou estaduais. Ainda de acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as cidades com maiores incidências são Belo Horizonte e Brasília. Quando eu ia na escola, na época da infância, da adolescência, já havia alguma coisa assim, mas não se falava de cyberbullying ou de bullying. Magrelão, ô feioso, ô rango, ô coelho, ô seu sem vergonha, ô, sabe, acontecia entre as crianças, né? Ô seu nego sem vergonha, ô seu branquelo azedo, mas ficava por isso mesmo. O apelido, quanto mais você contestava o apelido, mais ele pegava, só que agora é diferente. Agora é bem diferente. Você veja que eles atacam, inclusive, por intermédio das redes sociais. Negócio terrível, né? Uma criança reage diferente da outra. E acaba, muitas vezes, violentando emocionalmente uma criança. Esse tal de bullying, muito comentado e, na minha opinião, detestado. Isso deveria ser expurgado. Não precisamos disso. Mas é difícil. Olha, hoje pela manhã, moradores do bairro Paciência, na zona rural, onde foi bastante afetada pelas chuvas do final de semana, eles bloquearam uma ponte na localidade. Isso começou às 8 horas da manhã e ninguém passava pelo local. O protesto é contra uma obra de recuperação da estrutura que foi finalizada ontem, terça-feira. Por conta da enxurrada de sábado, a ponte ficou danificada. A Secretaria de Obras aqui do município enviou engenheiros ao local e, posteriormente, foram feitos reparos na ponte. O problema é que os moradores das proximidades da rua Bento Custódio Vieira, onde fica a ponte, eles ficaram descontentes com a decisão da prefeitura. Eles querem uma nova ponte e querem que isso aconteça logo, né, para evitar problemas futuros. E ainda, segundo o secretário de Obras, o Tarcísio Zanelato, ele diz que não há motivo para a interdição da ponte e colocação de uma nova, porque, segundo ele, a avaliação dos engenheiros deixou claro que não há risco algum. Essa é a informação da secretaria, quer dizer, a situação lá estava complicada e agora, né, os moradores ficaram meio indignados. Mas se tem engenheiro vendo a situação, avaliando... O povo vê de um jeito, os engenheiros veem de um jeito, de uma forma diferente, né? Achando que não há necessidade de construir uma ponte nova. Agora, eu quero fazer um convite aqui, Lacerda, nesse instante. Esse pessoal participou instantes atrás aí na apresentação do Carlos Maganin, o Sport News, né? Isso. E fazendo um convite para domingo agora participar dessa paella. Paella. Isso, ou paella. Alguns falam paella também. É o Itajaí Rugby, convidando para essa grande festa que acontece no domingo agora, dia 17 de março, a partir do meio-dia, no Clube Atiradores. É que esse pessoal aí do Itajaí Rugby, eles estão tentando arrecadar algum dinheiro. O masculino paga 30 e o feminino paga R$20. Se você tiver interesse de participar, tá aí o pessoal, algumas imagens bacanas, viu? Obrigado, Rafael, o pessoal aí da retaguarda, sempre atento, né? É um esporte que não é muito praticado na nossa região,
não é muito difundido, não é muito divulgado, mas está aí. E esse pessoal do rugby fazendo essa paella, domingo no Clube Atiradores, a partir do meio-dia, o masculino paga 30, o feminino, mulher sempre pagando menos, né? Come menos também, em alguns casos, nem tanto, né? R$20. Você pode reservar o seu ingresso no Bambuzal Lanches, no bairro São Vicente, ou na sorveteria Suprema, que fica na Rua Brusque. Nesses 2 pontos, você pode fazer a reserva do seu ingresso e participar deste evento do Itajaí Rugby. Vamos colaborar, vamos participar, vamos ajudar. Olha, voltando ao assunto escola, aqui que nós falávamos de orientação, a Defesa Civil aqui de Itajaí também está atuando nas escolas do município. A intenção é ensinar aos alunos, pais e professores como agir em situação de risco. As palestras começaram hoje e seguem até o mês de maio. Aqui em Itajaí, 3 escolas foram escolhidas para participarem do projeto, justamente por se encontrarem em áreas vulneráveis. Até o fim deste mês, as aulas se concentram na Escola Básica Elias Adaime, que depois o projeto segue para a Escola Mansueto Tres, e finalizando os trabalhos em maio na Escola Gaspar da Costa Moraes. Tem mais nota aí da Secretaria. Esse Gaspar da Costa Moraes fica no bairro Fazenda. E a Secretaria de Saúde e Saneamento do Balneário Camboriú, em parceria com a Secretaria de Educação, realiza até a próxima sexta-feira, até depois de amanhã, a Semana Saúde na Escola. As ações acontecem nos centros educacionais e núcleos estudantis municipais e têm o objetivo de promover a prevenção e os cuidados com o crescimento, nutrição e distúrbios visuais dos estudantes. Durante o evento, os alunos também vão poder tirar dúvidas sobre higiene bucal, saúde sexual e reprodutiva, educação física e malefícios causados pelo consumo de drogas. Tribuna vai para o intervalo, voltamos na sequência. Fique com a gente que tem mais informações.